Geração de volta com Ronaldo Fraga. A conversa estava bombando aqui no primeiro bloco. A Luana que terminou perguntando, é isso, Luana? Eu queria saber, assim, que você disse que na sua infância você não tinha pensado em moda. Quando foi que você descobriu que era isso que você queria, assim? Pelo viés do desenho. Então, quando eu disse que esse primeiro emprego, de repente me jogaram ali, eu estava ali naquela loja trabalhando, eu nem contava para meus amigos que eu estava trabalhando, não, eu mentia, eu escondia. Porque é o seguinte, paralelo a isso, eu era extremamente militante, né? Era fim de ditadura no país, eu lia só literatura ligada à ditadura. Então, tem, sei lá, passeata para defender a derrubada do Cine Metrópole, eu estava lá. Fica até imaginando, eu estava lembrando, porque a gente ia, e era extremamente pacífico até, só que chegava a polícia com bomba de gás lacrimogêneo, dando porrada em todo mundo, entendeu? Então, assim, eu cresci, eu era um adolescente nesse cenário, mas ao mesmo tempo comecei a ganhar meu primeiro dinheiro desenhando roupa para os outros. Então, nesse lugar também, foi quando eu estava lendo o Zani Ventura, O Brasil Nunca Mais, e tinha um capítulo falando da Zuzu Angel, né, que foi uma estilista, né, como vocês sabem, que foi a primeira, talvez no mundo, a usar a moda como bandeira política. Eu falei, nossa, que coisa interessante. Né? Então, assim, desde o início, com esse primeiro contato e através da literatura, eu entendi que a moda não era era muito mais do que essa sala de futilidades que muita gente ainda acha que é. Mais uma perguntinha aqui? Ronaldo, qual é a sua opinião sobre os blogs de moda, que é algo que está crescendo muito com a internet e tal? Eu tenho duas opiniões assim nesse sentido. Eu acho que é extremamente, eu gosto quando falamos em democratização, sabe? Hoje você pode pegar esse microfone e ali cantar e virar uma cantora, entendeu? Cair um hit da internet e você virar assim, explodir, sabe? Sem nunca ter passado por uma escola de música, bombar. Você pode pegar e escrever sobre uma opinião sua, colocar num blog, sem nunca ter feito uma escola de jornalismo e ganhar um respeito como tal. Agora, por outro lado, nós vivemos um tempo em que vivemos um terreno do efêmero, sabe? Então, isso passa, tudo passa. Né? Então, a blogueira é importante, ela tem um grupo, ela influencia a opinião, influencia. Agora é o seguinte, quem escreve bem, quem foi para a faculdade, quem fez jornalismo, essa pessoa sempre vai ter o lugar dela, entendeu? Ronaldo, pegando o gancho até nisso que você está falando, você se diferencia justamente por ter essa referência literária muito forte nas suas exposições, nas exposições, nos desfiles. Você sempre busca uma referência literária, livro, você vê livro claramente por trás da sua obra. Quer dizer, isso é um caminho também, não basta só fazer o curso, não basta só ser uma pessoa talentosa, ter o talento para o desenho, por exemplo? A minha história com a literatura, além da minha formação, eu fui alfabetizado na época que a escola pública tinha qualidade no Brasil. Eu fui alfabetizado com Cecília Meirelles, com Manuel Bandeira, com Carlos Drummond de Andrade. Então, a intimidade com essas figuras vem desde a infância. Né? Eu consigo lembrar coisas escritas dessas figuras que marcaram minha vida, ponto. Agora, por outro lado, também, agora como profissional de moda, a Vivienne Westwood, que é uma jornalista inglesa, ela tem um caso que é muito engraçado, que ela proíbe que os assistentes dela levem revistas ou jornais para a fábrica dela. Então, não raro, quando entra um novo assistente, diz que os mais velhos sempre pagam um trote neles. Fala assim, a Vivienne adora a revista tal. Aí a pessoa chega com uma pilha de revistas por cima da mesa, ela chega e fala assim, essa revista é sua, você gosta? Então você vai ver na sua casa e rasga e joga no lixo. Que ela fala assim, alguém pagou para que isso estivesse aqui. Alguém pagou para que isso publicasse aqui. E mesmo que você não queira, quanto mais você vai ver a imagem pronta, você vai repetir essa imagem pronta. Então, olhe para a literatura. Porque quando você lê, por exemplo, Machado de Assis, vou te dar um exemplo, ele poderia ter sido um grande estilista. Como ele desenha um personagem, você vai desenhar você lendo, você vai desenhar esse personagem na sua memória, na sua cabeça, ele vai ser seu. Né? Quando eu fiz a coleção, por exemplo, eu morri de vontade de fazer o Grande Sertão Veredas, como eu fiz do Guimarães Rosa. Aquele universo, para mim, ele é um poço de inspiração para arte visual, que é uma coisa absurda. E, no entanto, o cara era um escritor. Do Drummond também, né? É, a coleção Drummond, também. eu fui na inauguração lá na Praça da Liberdade, que foi linda. Sim, foi lindo. E uma coisa que me marcou muito foi a música, que era recitando o poema, Ele né? mesmo, a voz do Drummond, a voz dele, musicada. Aquilo me marcou tanto, porque realmente você se identifica né? Com o livro, com o escritor, com a cultura brasileira. E tem outra coisa, o que é a roupa? A roupa é uma folha em branco que você compra para sua escrita pessoal.
sabe? Então, assim, é uma ideia do outro para a construção do seu próprio personagem, mas você que vai escrever sobre ele. Ronaldo, eu queria fazer uma pergunta. Você falou desse seu início com a moda, né? Até da militância, das questões sociais ligadas à moda. Eu queria saber como você enxerga isso hoje, dos problemas que a gente tem hoje na sociedade, como isso se liga com a moda, até com o que você pensa e o que você faz no seu trabalho. Olha, a moda é um dos vetores, talvez mais poderosos da atualidade, no que diz respeito à apropriação cultural e transformação social e econômica. Pelo que ela gera de empregos, pelo que ela estimula as pessoas a apropriarem da sua própria história. Então, isso para mim é indiscutível. Agora, hoje nós vivemos um problema que não é com a moda, não é com o jovem da moda, é uma característica deste tempo e que eu acho também que vai ser passageiro. É um tempo de poucas ideologias, aliás, de ideologia nenhuma. Então, vivemos o império da individualidade. O que importa sou eu, myself and I. Então, assim, pensar numa transformação social, quando uma nova geração também está pouco se lixando para isso, está todo mundo querendo se arrumar e se arranjar, é uma coisa complexa. Agora, às vezes, esse social, nós temos tantos problemas e tantas carências no Brasil, que também muito pode ser feito. E eu tinha uma angústia muito grande de como fazer, se era envolver com grupos, se aí eu faço muito isso, mas eu acredito nisso até como uma via de mão dupla, eu também ganho muito com isso, porque quando eu me envolvo em projetos onde saberes e fazeres tradicionais estão em risco de desaparecer, eu ganho em informação, Ao mesmo tempo eu oxigeno levando um olhar de design. Quer dizer, eu falo que todo design que passasse por uma experiência como essa, iria sair muito mais interessante do que entrou, Mas, por outro lado, o simples fato, às vezes, outro dia eu estava no Piauí, uma palestra para 800 pessoas, e uma jovem de 20 anos, ela levantava a mão e falou, olha, eu só fui ler Drummond porque eu vi um desfile seu na televisão, entendeu? E eu não parei nunca mais. Então, quer dizer, tem um espaço de manobra, o quanto você pode fazer para, mas onde você puder, eu acho que tem que ser feito. Ok, Ronaldo, agora a nossa equipe acompanhou uma oficina de desenho, de um dia de desenho da meninada nas férias, e vamos ver como que eles saíram um pouquinho, como o desenho foi uma base para a sua carreira. Vamos lá. É uma paisagem de manhãzinha. Aqui estão os raios do sol assim, Aqui eu desenhei um trem. E um palhaço aqui preso, ele não percebeu que o trem já estava quase pronto para sair. Então, quando ele ia descer, um santuário, uma caverna com uma estrada aqui e com vários rostos sorrindo para esse símbolo, que deve ser alguma coisa muito boa para ele. O meu desenho é um circo. Os personagens não estão em seu lugar. Por exemplo, o urso, ele está vestido de bailarina, chicotando a bailarina, que está vestida de apresentador, para ela dançar. Eu gosto de fazer coisas coloridas com texturas diferentes e eu também gosto de fazer desenhos fora da realidade. Eu deixei minha cabeça voar para outras ideias. Para mim é uma forma de falar como é que é a vida. E fazer seus sonhos se realizarem ou montar sonhos com desenho. Stand by me. So darling, stand by me. É uma coisa muito divertida para mim e interessante. Muito melhor do que brincar. Stand by me. Stand by me. Eu acho que o desenho é um modo de se expressar. Coloco no papel que eu penso, porque a mente das crianças assim, pré-adolescentes, é muito confusa. A gente passa por muitas coisas que ninguém pensa que a gente passa. Por isso que é um desenho. Oh, how you tried to cut me down to size, telling dirty lies to my friends. Gostaria de ser arquiteta, desenhar casa ou desenhar moda, assim, roupas.
Eu acho muito legal você criar sua própria moda e montar as suas roupas. Tipo, pegar uma roupa que esteve na moda e transformá-la em uma nova coisa, muito diferente e criativa. Me deram uma aula pra gente, né? A criança é sempre muito linda. Gente, não, e fazer sua moda e expressar no desenho sua vida, você viu? Você quer perguntar, né? Vamos lá. Ronaldo, eu queria te perguntar, assim, se você acha que tem uma postura adequada que a gente deve ter os estudantes de moda para se destacar, assim, sabe? Em relação a ser você mesmo, usar a sua própria criatividade, alguma coisa assim. Bom, o que a gente mais vê é o aluno de moda vestido de aluno de moda, né? Isso para mim é o que menos importa. Mas eu acho que um olhar difuso sobre o negócio é de extrema importância. Né? Entender, basicamente, uma coisa que é muito simples. Porque moda é negócio, moda é técnica, mas moda é cultura. Né? E é nesse lugar de cultura que eu falo do terreno do intangível. Talvez seja o lugar mais caro. Porque fazer bem feito e a técnica estão chineses aí, entendeu? Infelizmente estão vendo a nossa indústria toda migrando para a Ásia, isso já é uma realidade. O que eu vejo muito mais é o aluno hoje saindo da escola e, curiosamente, ainda achando que a moda é, antes de qualquer coisa, um caminho rápido para ser famoso. Né? Para o glamour, para o desfile, para o brinde de champanhe, vai. E isso daí é o 0,1% de toda a história. É um trabalho como outro qualquer, é um trabalho que ele exige uma articulação muito grande, uma articulação econômica, uma articulação técnica mesmo, e até uma articulação de criação. Então, não dá para você pesar a mão tanto só de um lado ou só de outro. A maioria dos estudantes de moda acha que a gente deve focar, por exemplo, Paris e Milão. Mas o que eu acho muito interessante assim, na sua trajetória é que você procurou mais buscar Brasil, né? Igual o seu desfile também da Disneyland, que foi em relação a América Latina. A tudo. Isso. Então, você acha que também a gente deve procurar outras formas, né? Não só focar na moda. Deixa eu te contar. Independente de moda, eu vou te contar um segredo. A cultura é cada vez mais a prova dos 9 no mundo que a gente vive. Sabe? Então, assim, em qualquer lugar do mundo, o cartão de visita para você entrar se tornou sua própria cultura. E agora que a gente vive um momento histórico do Brasil, em que nós nunca tivemos a autoestima que nós tivemos, como foi construída de 5 anos, 10 anos para cá. Né? Isso está colocando o Brasil em outro lugar. E isso, aos olhos do mundo, também mudou. E o que eu escuto cada vez mais é o jornalista, o comprador de fora, chegando aqui e falando assim, ai meu Deus, mas com a cultura que eles têm, eu chego aqui e vejo a cópia desfocada do Marc Jacobs, por exemplo. Né? Então eu acho que isso envelheceu. Isso hoje é antieconômico. Então, quando nos anos 80, nos anos 90, fala assim, criação, fala de criação brasileira e tal, volta isso e fala, não, mas isso não é comercial. Hoje isso é comercial, sabe? Isso é comercial. Porque, do contrário, se você continua focando naquilo que foi lançado em Paris, Nova York e Milão, claro que você fala assim, eu posso fazer uma pesquisa? Pode, mas o negócio que a pesquisa que a gente fala é a pessoa que está na internet que amplia e copia exatamente aquilo ali, com a cor e tal. Os chineses fazem isso muito melhor que a gente, entendeu? Com um preço muito melhor que o nosso. E a gente tem muita coisa para mostrar aqui, né, Ronaldo? A gente vai para um rápido intervalo, já voltamos com mais Ronaldo Fraga.